Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de física. E nesta aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interferência de onda em uma corda, como aqui nós estamos vendo esta imagem. E logo em seguida vamos ver um pouquinho também de interferência de ondas circulares, ok? Ondas em círculos, em forma de círculos. Mas aqui eu estou com um simulador, né? Um simulador do site PET Colorado, que eu tenho como aqui uma corda esticada, e essa corda vou colocar ela fixa, ok? Aqui eu tenho ela fixa, as duas extremidades fixas. Do lado esquerdo eu tenho um gerador de pulsos de onda, ok? Olha só, vou dar um início aqui, gerou um pulso, ela vai chegar na extremidade direita, vai refletir invertendo a fase, descendo, sobe, depois ela desce e sobe novamente. Então cada uma das extremidades vai produzir uma reflexão com inversão de fase, tudo bem? Mas agora eu vou gerar, vou dar uma pausada aqui e vou gerar um segundo pulso e vou ver o que vai acontecer. Olha só, a onda que acabou de surgir aqui, o segundo pulso, está indo para a direita com uma crista. E a onda que foi refletida, que foi o primeiro pulso, está voltando para a esquerda em forma de vale. E as duas ondas vão se encontrar, os dois pulsos vão se encontrar, com diferenças de fase. O que vai acontecer? Quando elas se encontrarem em diferenças de fase, vai haver uma interferência. Essa interferência vai aniquilar os dois pulsos. Veja só o que vai ocorrer. Olha, aqui uma onda que está querendo descer, a outra que um pulso está querendo descer, o outro querendo subir, um vai aniquilar o outro. Olha só, uma onda, um pulso vai aniquilar o outro pulso, viu? Está aniquilando. Depois que acontece a interferência, cada um segue a sua trajetória, o seu destino normalmente. Veja, ocorre a destruição, ocorre a destruição, ocorre a destruição novamente. Então, todas as vezes que você tem uma onda chegando em forma de crista e outra chegando em forma de vale, elas se encontrarem, vai ocorrer uma destruição dos dois pulsos, das duas ondas, naquele ponto de interferência. Portanto, essa interferência ela é denominada interferência destrutiva, porque elas se aniquilam. Mas agora, se eu colocar aqui uma extremidade solta, em que, vamos reiniciar novamente aqui, eu vou produzir um pulso e lá do outro lado vai acontecer uma reflexão com a mesma fase. Olha só, crista, volta crista, crista, aí, lá, crista, crista, volta crista, reflexão com inversão de fase, vale, volta vale, reflexão com inversão de fase, crista, volta crista. Perceba você que onde a extremidade é fixa, a reflexão promove uma inversão de fase. E onde a extremidade é solta, é livre, promove uma reflexão com a mesma fase. Então eu vou gerar um outro pulso. Olha só, aqui eu tenho uma crista chegando na extremidade da direita, ela vai voltar em forma de crista. E eu vou gerar um segundo pulso que as duas vão se encontrar em um dado ponto. Veja bem, olha só. Esse pulso da esquerda está indo para a direita em forma de crista e o pulso da direita está indo para a esquerda em forma de crista. Ambos vão se encontrar em um dado ponto e como eles estão chegando em fase, porque é crista com crista, mesma fase, vai haver uma interferência construtiva. Eles estão querendo subir os dois, então são as duas energias, as duas forças, podemos dizer assim, mas a maneira correta de dizer é as duas amplitudes. As duas amplitudes vão dobrar, vão se somar, então vai resultar numa amplitude dobrada. Olha só o que está acontecendo aqui agora. Uma onda somando com a outra onda, um pulso somando com outro pulso, gerou uma amplitude dobrada. E agora cada uma segue o seu percurso normal, separando uma da outra, e elas vão seguindo o seu destino, certo? Isso aqui é a interferência construtiva agora destrutiva, construtiva, destrutiva e assim por diante. Você pode observar então que quando as ondas se encontram em fase, interferência construtiva. Quando as ondas encontram-se com diferenças de fase, há uma interferência destrutiva. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das ondas que são geradas na superfície de algum líquido.
Aqui eu estou com um simulador também, só que do site fausted.com. Não sei se pronuncia dessa forma, mas tudo bem. Está escrito aqui na tela, você pode acessar esse canal aí, esse site e fazer você mesmo essa simulação. O que nós temos aqui? Essa região de azul aqui seria o tanque com água, e esse pontinho no centro aqui seria, digamos, uma gotinha de água pingando na água, formando então ondas circulares, né? Cada círculo desse aí concêntricos entre si. Então vamos ver o que acontece aqui. Vai pingando, né? A gotinha d'água vai pingando, criando uma onda, várias ondas na verdade, vários pulsos, né? E se eu dar uma pausada aqui novamente, você vai perceber que são círculos, né? Os círculos claros são as cristas das ondas, ó. Essa aqui é a parte clara, é a crista. Essa parte clara é a crista. Essa parte clara é a crista, ok? E as partes escuras são os vales das ondas, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui em 3D. Vamos tirar aqui do stop aqui, olha lá para você ver, ó, o movimento. As partes claras, vamos dar uma parada aqui, olha só que legal. Aqui por cima eu tenho as cristas, que são as partes claras, e por baixo as partes escuras, aqui entre as cristas nós temos os vales. Olha aqui que você vai ver melhor, aqui a profundidade é o vale e essa protuberância aqui seria a crista, tudo bem? Então vamos ver novamente como é que funciona. Está pingando em uma gotinha d'água e está formando a onda, ok? E agora nós vamos voltar aqui para 2D e vamos colocar aqui duas fontes agora. Colocando duas fontes, vamos dar uma pausada aqui. Eu vou colocar uma fonte aqui. Deixa eu colocar ela mais ou menos aqui. A outra fonte eu vou colocá-la mais ou menos aqui. As duas alinhadas na horizontal, certo? E eu vou ter então uma nova configuração. Olha, vamos esperar organizar primeiro aqui, né, o nosso padrão de interferência. Vamos pausar aqui um pouquinho. Você vai perceber que nesta situação eu tenho duas fontes de ondas, né, cada uma sendo gerada de um lado, e as ondas vão se encontrando ao longo do tempo, ao longo dos seus movimentos, e você vai perceber que haverá então interferência. Okay? Está acontecendo interferência entre as duas fontes, entre as duas ondas geradas pelas duas fontes distintas. Vamos ver o que acontece em 3D. Vamos lá, olha o que está acontecendo. Aqui nós temos as duas fontes, não é isso? A do lado direito e a fonte do lado esquerdo. E aqui as ondas que se cruzam, formando um padrão de interferência. É bom você lembrar, observar, melhor dizendo, que nesta linha aqui, ó, que eu estou passando o mouse, o cursor do mouse, se eu colocar um objeto qualquer aqui, ele não vai subir nem descer, ele vai ficar em repouso, porque nessa região as ondas elas estão se encontrando com diferença de fase, nessas linhas aqui um pouco rosadas, tá vendo? Nessa região aqui, ó, que eu estou passando o cursor do mouse, aqui está acontecendo a interferência destrutiva. E nessas regiões onde há ondulação, aqui no meio, né, nesses funis aqui, nós temos as interferências construtivas, certo? Então as linhas de rosa, aqui ocorrem as interferências destrutivas, são as linhas nodais, que a gente chama de linha nodal. E essas outras partes que tem a ondulação ocorrendo, são os pontos em que ocorrem as interferências construtivas, onde as ondas são superpostas e haverá então a soma de amplitude, ok? Então vamos aqui para nossa lousa, né? Coloquei aquela imagem aqui para ficar melhor para nós e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa linha que eu estou traçando aqui é a linha nodal. Essa outra aqui é uma linha nodal. O que quer dizer essa linha nodal? É uma linha em que sobre ela está acontecendo uma interferência destrutiva. Em qualquer ponto dessa linha nodal está ocorrendo uma interferência destrutiva. Nas outras regiões nós temos interferências construtivas, correto?
aqui, ó, nesse espaço aqui, todinho, em qualquer ponto aqui, é interferência construtiva. Aqui também, interferência construtiva. E entre essas linhas nodais, então, em via de regra, nós temos interferências construtivas. Dá para perceber aqui nessa figura, destacando de amarelo, as regiões em que nós temos interferências construtivas. Agora vamos verificar o seguinte, vamos escolher um ponto qualquer aqui nessa nossa figura. Vamos colocar um ponto aqui, por exemplo. Esse ponto está numa região que é a região que passa sobre ela uma linha nodal. Então você pode observar, então, eu vou chamar esse ponto de P. Nesse ponto P, ó, no ponto P, ocorre uma interferência o que? Destrutiva. Vou colocar um outro ponto agora, vou colocar um ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto de Q. Está fora das linhas nodais. Então, no ponto Q, ocorre uma interferência construtiva. Tudo bem? Mas agora eu quero chamar a sua atenção para a seguinte questão. Se nós unirmos as nossas fontes aos pontos que acabamos de observar, vamos lá. Da fonte da esquerda para o ponto P, nós temos uma distância que eu vou chamar de distância D1. Para a fonte da esquerda até o ponto P, nós temos uma outra distância que eu vou chamar de D2. Certo? Se eu observar muito bem aí, eu vou ver que o D2 é maior do que o D1. Então existe uma diferença de distância, né? A diferença de distância é D2 menos D1. Agora, observe uma coisa, existe uma regra. Quando a diferença das distâncias que existe aí entre as duas fontes e o ponto observado for um múltiplo inteiro de comprimento de onda, porque essa onda tem um comprimento de onda. Onde que nós podemos observar o comprimento de onda aqui? Olha para essa questão aqui, ó. Aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, ó. A distânciazinha que separa, que eu vou colocar aqui, ó, essa distância aqui é o comprimento de onda, lambda, ok? Então, quando a diferença de distâncias, ou a gente chama isso aqui de diferença de caminho também, for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, quando isso aqui, ó, for múltiplo inteiro do comprimento da onda, nós temos uma interferência construtiva. Quando ele for um múltiplo, vou colocar um acento aqui, né? Múltiplo não inteiro do comprimento de onda, nós temos uma interferência destrutiva. Então, a diferença entre D1 e D2 vai ser o que? Vai ser um múltiplo não inteiro de comprimento de onda. Pode ser o que? Um comprimento de onda sobre 2, pode ser comprimento de onda sobre 3, pode ser um comprimento de onda sobre 4, pode ser um 5,5 de comprimento de onda. Esse valor que vem do lado do comprimento de onda, que no caso é 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, não é inteiro. 5 sobre 2 não é inteiro. Então são múltiplos não inteiros de comprimento de onda. Então D2 menos o D1 vai dar um múltiplo não inteiro de comprimento de onda. Por quê? Porque aqui está acontecendo uma interferência destrutiva. Se formos observar para o nosso ponto Q, a distância entre a fonte da esquerda até o ponto Q, eu vou chamar de D3. E a distância da fonte da esquerda para o ponto Q, eu vou chamar de D4. Então, quando eu quero saber aí a diferença de caminho entre D3
D3 e D4, eu coloco assim, ó, a diferença de caminho é igual a D3 menos D4, o maior menos o menor, né? Aqui, se o múltiplo for um múltiplo inteiro de comprimento de onda, por exemplo, 1 comprimento de onda, 2 comprimento de onda, 3 comprimento de onda, 4 comprimento de onda e assim por diante, um múltiplo inteiro, aí a interferência é construtiva. Então, se você observar, entre o ponto P e o ponto Q existe uma grande diferença. Por quê? Porque no ponto P é uma interferência destrutiva, no ponto Q é uma interferência construtiva. E se eu observar as diferenças de distância, as diferenças de caminho entre a fonte e o ponto P, vai dar um múltiplo não inteiro. E as diferenças de distância entre as fontes e o ponto Q vai dar um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Vamos observar um exercício aqui que vai ficar melhor para a gente compreender. Vejamos então aqui esse exercício. A figura seguinte representa as ondas produzidas por duas fontes, a fonte F e a fonte G, que vibram na superfície de um líquido, e X, Y e Z são pontos da superfície do líquido. As circunferências indicam cristas. Considere que na região indicada não há amortecimento das ondas. Se X, Y e Z minúsculos são... Aliás, aqui está minúsculo, lá está maiúsculo, não faz diferença, né? Deixa eu ver aqui. E faz porque o X, Y e Z minúsculos são as amplitudes, né, de vibração da água nos pontos maiúsculos agora, X, Y e Z. Qual das seguintes relações está correta? Veja, nós queremos analisar a relação entre X, Y e Z, as amplitudes nos respectivos pontos. Vejamos que esse intervalo aqui, esse intervalo de cá, esse outro intervalo, tanto na primeira onda como na segunda, são regiões de amplitudes, né? Ou desculpa, que indicam comprimento de onda, não é isso? E nessa região nós temos os vales. As circunferências são as cristas. Então, ó, esse ponto aqui é um ponto onde está a crista, esse aqui é crista, aqui já é vale, aqui também já é vale, ok? Então vamos observar o seguinte. O ponto X, ele está em um local onde está encontrando uma crista com a outra crista. Então são duas cristas se encontrando, né? E esse ponto então representa um ponto onde há uma interferência, ponto X aqui, uma interferência construtiva. Nesse ponto aqui, a amplitude se soma, né? Então, nesse ponto, a amplitude se soma. No ponto Z, aqui, eu tenho uma amplitude, um vale, encontrando com uma crista. Olha, aqui eu tenho a crista passando, ó, bem aqui, é a crista. E aqui eu vou tentar mostrar de verde o vale, correto? Então, crista com vale vai dar o que? Ponto Z aqui, ó, crista com vale vai dar uma interferência destrutiva. Então, na região Z, a amplitude se anula. Na região onde está o ponto Z, a amplitude se anula. Agora, vamos analisar o nosso outro ponto, que é o ponto Y, né? Vamos lá, ponto Y. Esse ponto aqui, para a onda G, eu tenho uma amplitude, ó. Para a onda F, eu tenho amplitude também, ó. Não, gente, eu estou trocando a palavra amplitude pela palavra vale, vocês me desculpem. Aqui eu tenho vale, não é isso? Olha o vale desta onda. E aqui eu tenho o vale dessa outra onda. Correto? O vale encontrando com o vale aqui nessa região onde está o nosso ponto Z. Então, para o ponto Z, gente, agora são meia-noite e 18 minutos. Por isso que eu estou um pouco assim, a cabeça está um pouco mais, não liga não. É o ponto Y. Ponto Y, nesse ponto é vale com vale, então é interferência construtiva.
Então, para amplitude x e para amplitude y, nós temos um acréscimo, né? Dobra os valores. E para amplitude no ponto z, nós temos um aniquilamento dos valores. Então, x é igual a y, que é, esses dois aqui, eles são maiores do que z, né? Porque z se anula. Então, amplitude em x é igual a amplitude em y, e essas duas amplitudes são maiores do que a amplitude em z, porque em z a amplitude se anula. Então, a resposta correta seria quem? A resposta da letra C, ok? Vamos ver esse exercício aqui agora. Considere duas fontes F1 e F2 em fase, conforme figura, que vibram a frequência de 300 Hz. A velocidade das ondas no meio em que se encontram os pontos A e B é de 6 metros por segundo. Qual o tipo de interferência que ocorre nos pontos A e B? Veja, nós temos a frequência da onda, das duas ondas, 300 Hz, e nós temos a velocidade das duas ondas, 6 metros por segundo. E elas estão em fase, olha só, elas estão em fase, tá? Elas partem em fase. Qual que é o comprimento de onda dessas duas ondas aí? O comprimento de onda vale lembrar aquela equação que V é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Se eu quero lambda, que é o comprimento de onda, fica V sobre F. Ou seja, 6 sobre 300. Então, o comprimento de onda vai ser o quê? Vamos colocar aqui 6 por 300. Fazer a continha aqui, ó. 6 dividido por 300 vai dar 0,02, né? 0,02 o que? Metros. Ou multiplica por 100 vai dar 2 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Agora vamos observar os pontos. Vamos lá. Primeiro ponto A. A fonte 1 está do ponto A 8 centímetros e a fonte 2 está do ponto A 11 centímetros. Então, em relação ao ponto A, vamos lá, a diferença de distância vai ser o que? 11 menos 8. Quanto que vale 11 menos 8? Não é 3? 3 centímetros. O comprimento da onda é 2 centímetros. Eu pergunto, 3 centímetros é um múltiplo inteiro? Não é. Um múltiplo inteiro de 2 centímetros vai ser o quê? Vai ser 1, vai ser 2, vai ser 4, vai ser 6, né? Exatamente. Então, aqui não é um múltiplo inteiro. Então, aqui nós temos uma interferência de que natureza? Uma interferência destrutiva no ponto A. Agora para o ponto B, vamos lá, para o ponto B. A diferença de caminho aqui no ponto B vai ser o que? Vai ser 8 centímetros menos 6 centímetros. Então fica 8 menos 6, a diferença de caminho vai dar 2 centímetros. O 2 centímetros não é um múltiplo inteiro de 2 centímetros? Então, se 2 centímetros, que é a diferença de caminho, é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, nós podemos dizer então que essa onda aí, no ponto B, ocorre uma interferência construtiva. Na próxima videoaula eu vou colocar mais exercícios para que a gente possa aprimorar nossos conhecimentos a respeito de interferência, tudo bem? Então, um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.